Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nossa leitura de hoje é Oséias capítulo 9. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição, o Egito os reunirá, Mênfis os sepultará, os seus tesouros de prata ficarão para urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo: o profeta é um tolo, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como tiro, plantado num lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhes dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Capítulo 9 de Oséias são mais palavras muito duras. E nós precisamos aprender a amar a Deus em todas as coisas. Amar a Deus por quem Ele é, amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, mas nós também precisamos aprender a ouvir com o coração aberto as repreensões de Deus. Sabe, um dos grandes segredos espirituais que eu percebo na Bíblia é amar a correção de Deus. Então, quando lemos os textos como temos lido, ao invés de fechar o coração e dizer que são textos muito duros, deveríamos aprender a ouvir Deus através dessas exortações, que foi para Israel nos tempos bíblicos, bem antes de Jesus, mas que serve de alerta para nós como igreja do Senhor hoje. E eu quero aqui destacar o versículo 17, último versículo de Oséias 9, quando o Senhor, depois de falar tantas consequências de pecado que viria sobre eles, diz assim: o meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos. E aqui está uma chave espiritual que eu quero, partindo dela, falar do capítulo 9 de Oséias. Os perigos de não estarmos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a direção de Deus. É muito perigoso quando a gente ensurdece o coração, ou quando a gente está ouvindo a Bíblia sendo pregada e ensinada, mas nós não estamos dando ouvidos, no sentido de obedecer, de temer, de procurar corresponder ao que Deus está falando com obediência, com quebrantamento, com humildade. Quando a gente não ouve a Deus, o que vai acontecer com a gente? Vamos olhar no capítulo 9 algumas
consequência de não se ouvir Deus? Primeiro, a gente vê que nós ficamos aprisionados aos pecados, quando a gente não ouve Deus. Versículo 1 diz: não se alegre, Israel, nem se exulte com os outros povos. Você se prostituiu, abandonou o seu Deus e gostou de receber o pagamento de prostitutas em todas as eiras de cereais. Não apenas a gente peca, mas a gente começa a ter prazer e permanecer no pecado e justificar o pecado e racionalizar o pecado. Isso é uma das consequências de não se ouvir Deus. Quando Deus vai falando e a gente vai fechando o coração, chega uma hora que Deus não fala mais. Chega uma hora que o nosso coração se ensurdece. E aí a gente começa a justificar. Eu não obedeço a Deus nessa área por causa disso, por causa daquilo. E nós vamos tendo prazer. Aqui o fato fala da prostituição que Israel estava praticando. Israel aqui estava se prostituindo de duas formas. Prostituição física, literal, a imoralidade, e a prostituição espiritual. Estavam adorando outros deuses. Quando a gente está andando com Deus, amado, o pecado nos incomoda, o Espírito Santo nos incomoda, há uma sensibilidade. Nós vamos pecar, a Bíblia diz que ninguém pode falar que não tem pecado, mas o Espírito Santo vai sempre nos dando sensibilidade. Mas quando a gente começa a não ouvir mais a voz de Deus e a ouvir a pregação e fechar o coração, nós vamos começando a ficar aprisionados, e isso vai gerando fortalezas espirituais, como diz em 2 Coríntios capítulo 10, que são pensamentos contrários à verdade de Deus, que vão se cristalizando em nosso coração. Segundo lugar, segunda consequência aí de não ouvirmos a palavra de Deus, a voz de Deus, é a insatisfação crônica. Versículo 2: a eira e o lagar não os alimentarão, o vinho novo faltará. Ou seja, você vai ter alimento, mas você não vai ficar saciado. Você vai começar a sentir falta daquela paz, daquele saciar que vem de Deus, sabe? É tão bom a gente estar satisfeito. E para estar satisfeito, nós não precisamos ter muito, e muito menos ter tudo o que a gente gostaria. Para estar satisfeito, nós precisamos ter um coração grato a Deus. E aqui é uma das coisas terríveis. Quando a gente para de ouvir o Senhor, nós só enxergamos as coisas ruins da vida, negativas, o que nós não temos. Mas quando nós ouvimos o Senhor, amado, nós estamos satisfeitos por causa dEle, por Ele, por perceber que Ele está no controle e que tudo que a gente necessita, Ele nos dá. Mas quando paramos de ouvir a Deus, esse texto fala disso: a eira e o lagar não os alimentarão. Não só o alimento vai começar a faltar, no sentido aqui que o juízo de Deus via sobre a colheita deles, mas o fato é que nós não vamos ficar alimentados, satisfeitos. Terceiro lugar, quando a gente não ouve o Senhor, nós vamos perder heranças, nós vamos ser subtraídos de bênçãos e heranças que Deus havia nos dado. Olha o versículo 3: não permanecerão na terra do Senhor. É bonita essa expressão, né? Falando aqui da terra que Deus deu a eles, terra do Senhor. Deus tirou Israel do Egito. Como prometeu a Abraão, Deus levou Israel para a terra prometida, que historicamente, biblicamente, foi tendo tantos nomes distintos, né? Terra de Israel. Depois do cativeiro babilônico, foi chamada de Judá, porque o reino de Judá foi o que voltou do cativeiro babilônico. Mas aqui chama de terra do Senhor. Eles estavam na terra do Senhor, eles estavam louvando o Senhor, eles estavam estudando a palavra do Senhor, sacrificando ao Senhor, mas não ouviram mais o Senhor. E Deus está dizendo: eu vou tirar vocês dessa terra. Amado, às vezes a gente perde heranças em Deus, perde experiências que a gente vinha construindo com Deus, porque todo pecado vai roubar parte da nossa herança em Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com essa teologia de uma graça barata. Deus me salvou, então eu tenho tantas áreas da minha vida que estão, eu sei, fora da vontade de Deus, mas Deus me ama. Deus ama Israel. Deus, aqui através de Oséias, mostrou todo o amor dele por uma terra e um povo que se tornou prostituto, que se tornou rebelde. Porém Deus está dizendo aqui: olha, o pecado deliberado de vocês, parar de me ouvir, vai tirar vocês da terra que eu plantei vocês. Foi o que aconteceu com Israel nos tempos bíblicos, no ano 70 depois de Cristo, como Jesus anunciara, e somente em 1948 que o Senhor trouxe de volta o seu povo para ali, a terra de Israel, onde hoje eles estão, e com tantos conflitos ainda nas suas fronteiras, ali naquela região,
do Oriente Médio. Então, aqui Deus está dizendo, vocês vão ser exilados. Aqui você percebe os avisos de Deus, que já vinha através de Jeremias, Ezequiel e Oséias, falando, vocês vão ser exilados, vocês não estão ouvindo a voz do Senhor. Em quarto lugar, quando a gente não ouve o Senhor, nós perdemos a intimidade com Ele. Talvez seja uma das coisas mais terríveis, porque as bênçãos, as heranças são especiais, mas, amado, a gente perde a intimidade. Olha o versículo 4, não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, o que comerem desse pão ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles. Não entrará na casa do Senhor. A expressão casa do Senhor aqui tem a ver com esse lugar de intimidade, de relacionamento, de ofertar ao Senhor. Amado, como é triste quando a gente vê pessoas que já serviram a Deus conosco, que estavam nos altares e hoje estão totalmente longe, não só da casa de Deus, no sentido visível, mas da intimidade com o Senhor. Ainda que alguns mintam para si mesmos e para a gente, dizendo, não, eu estou com Deus, eu só não quero saber de igreja, de ministério, mas tudo isso é engano. E aí você percebe que foi porque deixaram de ouvir o Senhor. Porque se você e eu ouvirmos o Senhor, nós vamos querer estar cada dia mais íntimo dEle, e na intimidade dEle, nós vamos querer servi-lo, nós vamos querer participar do que Ele está fazendo, nós vamos querer ter aliança com o povo de Deus, a despeito de todos os nossos desafios de relacionamento, de vida comunitária, mas nós queremos o Senhor. Amado, uma das maiores tragédias é perder a intimidade com Deus. Salmo 51, Davi, depois de pecar contra o Senhor, ele faz uma oração, restitui-me a alegria da tua salvação, porque mesmo que ele sabia que Deus o perdoou, mas havia ali uma perda daquela alegria da salvação. Então, quando a gente deixa de ouvir o Senhor, nós vamos gradativamente se afastando da casa do Senhor, da intimidade com Deus. Outros versículos aqui no capítulo 9 vai nos dar conta desta realidade. No versículo 12 diz assim, eu os privarei dos seus filhos, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando eu deles me afastar. Sabe o que Deus está dizendo? Ai de você, quando a minha presença se retirar. Amado, Ezequiel viu a glória de Deus indo embora. Sabe, ele quando começa a profetizar no início do livro, ele vê a glória de Deus, pois ele vê a glória indo embora. Ele vê o templo todo corrompido, sujo. Sabe, quando a nossa vida começa a ser contrária à voz de Deus, quando a nossa religiosidade é muito mais para alcançar lucro pessoal, prestígio, quando a gente começa a deixar que o elogio das pessoas seja o nosso maior objetivo, nós vamos sendo corrompidos. E aí a gente vai perdendo essa glória de Deus, essa intimidade com Deus. Várias vezes aqui no capítulo 9 de Oséias, vamos ser advertidos quanto a isso. Em quinto lugar, nós percebemos nesse capítulo que quando a gente para de ouvir a Deus, nós vamos rejeitando os verdadeiros profetas. A gente começa a rejeitar toda palavra que vem direto de Deus através dos verdadeiros profetas. Perceba aí comigo no versículo 7. Chegaram os dias de castigo, os dias da retribuição. Israel ficará sabendo. E olha aí a expressão que Oséias está falando, e a gente percebe que isso era a fala do povo de Israel diante do profeta. Está dizendo o seguinte, o profeta é um tolo, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Deus. Sabe, aqui o quadro é o seguinte, é Oséias profetizando, é Jeremias profetizando, e as pessoas falando, ele é um louco, ele é um tolo. Falaram isso de Jesus, querido, e foram os religiosos que falaram isso de Paulo. E a Bíblia diz que nós seríamos tidos como loucos. A gente chega num tempo hoje que aquele que quer viver uma vida mais piedosa, mais consagrada, que não anda por modismo teológico, ventos de doutrina, as pessoas chamam ele de louco. Você é muito fundamentalista. Começam a rejeitar a palavra dos verdadeiros profetas. E é impressionante como que os falsos profetas são tão bem recebidos pela maioria das pessoas. Porque os falsos profetas falam o que a gente quer ouvir, gosta de ouvir. Os verdadeiros profetas falam o que a gente precisa ouvir, o que vai confrontar o nosso orgulho, o que vai nos trazer um espírito mais humilde, quebrantado, arrependido. Então nós temos que prestar atenção se nós estamos com o coração aberto ou fechado.
É interessante, no versículo 7 deixa claro, por causa da abundância da sua iniquidade. E essa palavra aí, aqui está no hebraico, mas no grego tem a ver com ausência de lei. Falando sobre o anticristo, a Bíblia diz que ele será o homem da iniquidade. Ou seja, o anticristo será uma pessoa literal, apesar que o espírito do anticristo já age sobre a terra, tentando desfazer as leis. As pessoas vivendo sem lei, sem verdade, sem aquilo que o próprio governo estabelece como lei moral e que Deus usa, sabe? Os governos vão começar a destruir as leis. Isso é iniquidade. E isso vai nos levando a não ouvir os verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas serão ridicularizados. Versículo 8, o profeta é sentinela contra Efraim. Quando nós estamos obedecendo a Deus, a palavra profética vai ser contra nós, e louvado seja Deus, contra o nosso engano. Mas o texto está dizendo que o laço do passarinheiro vai estar nos seus caminhos. As pessoas vão colocar laços no caminho dos profetas e inimizade no templo do seu Deus. Pessoas vão ficar inimigas, vão criticar, vão achar que até a palavra do profeta foi indireta para ele. Sabe, às vezes a gente fica muito sensível. Qualquer coisa que seja direta para nós chamamos de indireta. Seria muito bom se Deus usasse pessoas para serem muito diretas conosco, para nos confrontar nos nossos erros. Mas não espere isso também para você mudar, porque a palavra de Deus, se você está ouvindo, se você abrir o coração, se eu abro o coração, ela vai tocar naquelas áreas que nós precisamos abandonar, mudar, ser moldados por Deus. Então nós começamos a rejeitar os verdadeiros profetas. Em sexto lugar, quando a gente para de ouvir a palavra de Deus, a nossa identidade vai sendo deformada. Talvez seja um dos prejuízos mais terríveis que a gente não perceba. Versículo 10 fala assim, encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês, mas eles foram para Baal Peor, um Deus terrível adorado pelos ímpios. E diz aí, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Há um princípio bíblico que a gente sempre lembra aos irmãos, que é toda adoração, ela faz uma permuta entre o adorador e aquele que é adorado. Salmo 115. Os idólatras se tornam semelhantes aos ídolos que eles adoram. Então, como são os ídolos? Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Todo idólatra vai perdendo os sentidos espirituais, vai ficando cego, surdo e mudo espiritualmente. E aqueles que adoram ao Senhor Jesus em espírito e em verdade vão sendo transformados e se tornando semelhante a Ele. Você quer saber o quanto você tem adorado o Senhor? Você está sendo transformado e moldado para parecer mais com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, 4, fala lá que contemplando o Senhor, nós somos transformados pelo Espírito, segundo a sua imagem. O adorando, contemplando o Senhor, nós vamos sendo transformados. E o texto aqui está dizendo que quando a gente deixa de ouvir Deus, nós vamos deformando a nossa identidade, porque nós vamos nos parecendo com os ídolos que nós adoramos. Então a pessoa vai ficando cheia de vaidade, porque ela adora a vaidade. Ela vai ficando cheia de ódio, porque ela idolatra a sua própria vontade, e ela idolatra as feridas que as pessoas abrem nela, e elas não perdoam. A pessoa vai ficando igual àquilo que ela adora, sejam ídolos visíveis, materiais, de metal, ou ídolos no nosso coração, vão deformando a nossa identidade. Nós vamos ficando parecidos com o mundo, porque nós amamos o mundo. Nós vamos ficando parecidos com aquilo que a gente mais ama. Você está se tornando cada dia mais parecido com aquilo que você mais ama. Por isso ame a Jesus, amemos ao Senhor Jesus cada dia mais. Então a identidade de um idólatra vai sendo deformada. Em sétimo, penúltimo lugar, nós já estamos concluindo, Oséias 9 também mostra que quando a gente deixa de ouvir o Senhor, nós vamos ficando estéreis. Esterilidade emocional, espiritual e até às vezes física. O versículo 11 diz, ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles quando eu deles me afastar. Versículo 12 diz, aos meus olhos Efraim era como tiro, ou melhor, o 12 foi o que eu li agora, né? O 11 diz, quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Que coisa, fala aí de um espírito de esterilidade. A Bíblia fala que Mical, esposa de Davi, filha de Saul, ficou
zombando dele porque ele estava dançando, celebrando o Senhor com liberdade, e a Bíblia diz que ela ficou estéril naquele momento. Há muitas pessoas, por causa da murmuração, por causa do pecado deliberado, por causa da rebeldia contra Deus, por causa das idolatrias do coração, elas ficam estéreis espiritualmente, não geram filhos espirituais, não geram fruto, sabe? O coração, o ventre espiritual fica totalmente ressecado pela sua apostasia. O versículo 14 diz isso: o que lhes farás? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Pessoas que vão perdendo essa capacidade de frutificação. Amados, isso aqui não é para trazer sobre nós um peso de culpa, mas é para nos levar a um quebrantamento diante do Senhor e falar: Senhor, me dê um ventre espiritual fértil, eu quero gerar filhos, eu quero abençoar vidas, ao invés de ficar envolvido com coisas tão pequenas, distraído com conversas vãs, que tiram a centralidade do Senhor na minha vida. Senhor, me dê um coração frutífero. Versículo 16: Efraim está ferido, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Nós vamos secando espiritualmente. Amada, a murmuração faz a gente secar, a maledicência faz a gente secar espiritualmente. Nós precisamos falar daquilo que edifica. Há coisas que a gente ouve que a gente não precisa falar para mais ninguém. Pedir a Deus misericórdia e orar por essas pessoas, senão nós vamos ficando com essa esterilidade espiritual. E em último lugar, e aí é o último versículo que a gente leu, no versículo 17, quando a gente não ouve a Deus, nós estamos indo para o exílio espiritual e vamos ficando sem direção. Versículo 17: porque não lhes dão ouvidos, andarão sem rumo entre as nações. Aqui está falando de exílio e está falando de falta de direção. Há pessoas que estão sem direção, confusas, sabe, amado? A gente não sabe tudo que Deus quer de nós, tem para nós. Andar com Deus é andar pela fé, mas quando a gente está ouvindo o Senhor, nós percebemos o que Deus está fazendo em nós, nós percebemos o que Deus quer fazer através de nós. Nós vamos tendo direções. Agora, quando a gente fica sem rumo, eu não sei o que Deus espera de mim, é porque a gente parou de ouvir o Senhor. Eu não sei quem eu sou em Deus, é porque de alguma forma nós tiramos os ouvidos da voz de Deus. João capítulo 10, Jesus fala: as minhas ovelhas conhecerão a minha voz, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Sabe, essa marca de quem está realmente em Cristo, está ouvindo. Busque ouvir, busque responder ao que Deus tem falado com você, porque muitas vezes nós estamos ouvindo, mas a gente demora a responder. Isso acontece com todos nós em momentos específicos. Mas ouça o Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor fala, a tua palavra fala. O Senhor Jesus nos falou isso através da parábola do rico e de Lázaro, que nós temos a lei e os profetas. Escutemo-nos, nós precisamos escutar a palavra lida, estudada, meditada, que possa ser luz para o nosso coração, que traga quebrantamento, humildade e nos aproxime de Ti, Jesus, todos os dias, e limpe o nosso coração das obras da carne, de toda raiz de amargura, de idolatrias, idolatria do ego, idolatria do dinheiro, idolatria do tempo que nós queremos. Todo o tempo está ocupado, sobrecarregado. Senhor, livra-nos do mal. Obrigado pela tua palavra amorosa de correção. Traga sobre nós temor e dê-nos um coração obediente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.